Então vamos agora para a parte 2 do nosso vídeo para a gente conseguir entrar nos decretos, tá? Apenas retomando o que vinha de resposta nos processos administrativos de quem tentou, né, um pagamento administrativo da conversão em pecúnia, era tanto a questão do regime de recuperação fiscal, quanto a necessidade de haver um ato normativo sobre o tema. Ato normativo é muito amplo. O decreto é um ato normativo. Isso, de certa forma, é até positivo pensar num primeiro momento, porque a Procuradoria poderia até ter colocado, olha, após a expedição de uma lei em sentido formal. Eles não esmiuçaram esse ponto. Eles falaram um ato normativo. Pois bem, no dia 4 de novembro de 2022, saiu o decreto 48243 do governador Cláudio Castro, prevendo justamente essa questão do pagamento administrativo de férias e de licenças prêmio não gozadas. Pontos interessantes aqui que convergem com o que a gente já vinha trabalhando na esfera judicial, né? O que converge. A base de cálculo para o pagamento da conversão em pecúnia, ele leva em consideração somente as parcelas remuneratórias de caráter permanente, exclui as parcelas indenizatórias e as parcelas eventuais como abono permanência. Então isso é até interessante porque era exatamente assim como a gente vem fazendo nas nossas ações judiciais e limitando também essa base de cálculo ao teto remuneratório constitucional, exatamente o que a gente vem fazendo. Então isso é interessante porque converge. Agora, no decreto eles prevêem a atualização desse valor pela UFIR, ao passo que na justiça a gente consegue uma atualização com um índice diferente, não é exatamente a UFIR, é o IPCAE até um determinado momento, depois a Selic, e também os juros de mora, contados da data da concessão da aposentadoria. Isso é um pouco diferente só com relação ao valor, mas também mesma base de cálculo e com limite do teto remuneratório, ok? Mas o que me chamou a atenção aqui no decreto, de início, são os considerandos do governador. E ele coloca uma consideração aqui que me chamou a atenção. Ele coloca como se ele pudesse dispor sobre esse assunto por meio de decreto, porque através de decreto ele poderia tratar sobre a organização e o funcionamento da administração estadual. Vamos fazer uma primeira observação aqui. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, como eu já falei, que aplica por simetria o que está previsto na Constituição Federal para o presidente da República, prevê que somente por decreto o governador pode dispor sobre organização e funcionamento da administração, atenção, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Lembra que a gente falou sobre aquela decisão super antiga do Supremo Tribunal Federal, que declarou lá o artigo da Constituição do Estado do Rio inconstitucional? Por que ele declarou? Porque, além da Assembleia Legislativa ter violado a competência do governador para dispor sobre o assunto, aquilo ali implica aumento de despesa. Se implica aumento de despesa, não pode ser disposto através de decreto. E curioso até que nas considerações do governador, ele nem coloca essa observação, né, do dispositivo, exceto quando não implicar aumento de despesa, não, ele faz o corte. Então ele diz, eu posso fazer sob decreto, porque eu só estou tratando da organização e funcionamento da administração pública. O que eu acho nessa história? Qual é a primeira dúvida que já chegou até mim? Maíra, a regulamentação desse assunto por decreto é constitucional? Mais uma vez, não veio nada oficial da Secretaria de Fazenda. A gente nem levou esse questionamento a eles para não colocar a pulguinha atrás da orelha. Mas eu, particularmente, entendo que não. Entendo que, se o governador quisesse regulamentar este assunto, o mais correto seria, então, que ele fizesse um projeto de lei, tá? E submetesse a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro com a possibilidade do pagamento administrativo. E que essa lei alterasse até o
o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder do Estado do Rio, que prevê a licença-prêmio, prevê as férias. Ele poderia fazer um projeto de lei alterando o Estatuto, alterando até a Lei 6990, enfim. Mas não através de decreto, porque a questão implica em aumento de despesa. Inclusive, eu cheguei a fazer um estudo sobre decisões dos tribunais de contas. Eu não tenho nada aqui muito concreto no estado do Rio de Janeiro. Eles fazem pagamento administrativo para os servidores deles e não entram muito nessa seara. Mas há outros tribunais de contas, por exemplo, Tribunal de Contas do Paraná. O Tribunal de Contas do Paraná entende que somente por lei em sentido formal de iniciativa do chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro é que poderia haver a previsão para o pagamento administrativo de licenças-prêmio de férias não gozadas. Então, assim, o assunto ele é espinhoso, tá? Outros tribunais também, salvo engano, da Paraíba, quando eu estudei, também tinha esse mesmo entendimento. Eles entendiam. Há outros tribunais de contas, como por exemplo o nosso estado do Rio de Janeiro, que diz que o pagamento administrativo pode ser feito independentemente de previsão legal, justamente por conta daqueles outros princípios que eu já falei que são constitucionais. Da vedação e enriquecimento ilícito, responsabilidade objetiva do Estado, mas é aquilo, se fizer, tem que ser por lei, de iniciativa do governador, e não por um decreto, ok? E aí, no decreto do dia 4 de novembro, o governador bota essa consideração de que ele teria competência para dispor sobre essa matéria por decreto, mas no decreto 48244, que substituiu esse 243, que ele publicou ontem, dia 10 de novembro, na parte dos considerandos ele já tirou essa questão. Não sei se de forma proposital, não sei se alertaram a ele que, olha, não poderia ser por decreto, vamos ver se de alguma forma a gente ajeita esse texto. Aí realmente é um entendimento, uma consideração que eu tô fazendo aqui como advogada do departamento jurídico de vocês, mas não é nada oficial. Mas fato é que essa consideração curiosamente saiu do novo decreto, talvez para não chamar a atenção. E aí ele, na parte dos considerandos, ele só fala realmente da vedação do locupletamento ilícito do Estado, nas inúmeras decisões judiciais que consideram ser legítimo o direito de conversão em pecúnia ao servidor público e etc, tá? Outra coisa que me chamou a atenção, comparando o decreto antigo com o decreto novo. O decreto antigo, no artigo 1º, falava, fica regulamentado o pagamento de indenização proporcional e etc. Quando você fala fica regulamentado, parece que é algo muito mais impositivo, muito mais certo. Tanto é que auditores vinham falar comigo assim, Maíra, o governador regulamentou. Só que quando você lê o decreto, para regulamento, ele me parece ser muito simples, muito vazio. Um regulamento é algo que efetivamente esmiuça e não era algo que eu estava vendo. Então, apesar de eu estar vendo algo intitulado regulamento, quando eu lia o dispositivo, não me parecia ser um regulamento efetivamente, e sim uma autorização. Pois bem, o decreto 244, que foi publicado ontem, ele muda o texto do artigo 1º. Ao invés de fica regulamentado, ele troca para fica autorizado o pagamento administrativo. Então, são duas coisas muito diferentes que aí sim a gente vai precisar ver como que eles vão fazer com a prática. Do decreto antigo eu já falei o suficiente, vamos focar agora no decreto novo, que é o que efetivamente vai importar para a gente.